Boa tarde. Está aberta a audiência pública. Vamos iniciar a audiência pública neste dia 21 de setembro de 2021, às 13h30, aqui no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Turuçu, que tem o objetivo a apresentação do projeto de lei número 19/2021, que dispõe sobre o plano plurianual para quadriênio 2022 a 2025 e das outras providências, em cumprimento ao disposto ao artigo 165, inciso 1º da primeira Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas com respectivas diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes para os programas de duração continuada na forma dos anexos 1, 2 e 3, que integram esta lei. Farão parte da mesa presidente Alexandre Borcati, vice-presidente João Pedro, primeiro secretário Geiso Messias Tim. Contamos também com a presença dos vereadores Jacques Emerson Leal Carvalho, Fábio Doleschi Krause, Marcelo Ponofo, Wender Carpes, Valdomiro de Souza. Neste momento, solicito ao primeiro secretário, vereador Geiso Messias Tim, para fazer a leitura do ofício número 269/2021, oriundo do Executivo. Ofício 269 de 2021, ao senhor Alexandre Borchardt, presidente da Câmara Municipal de Turuçu, 17 de setembro de 2021. Assunto: alterações do PPA. Prezado senhor, prezados vereadores, vimos informar que, devido à necessidade de alterações nas planilhas do PPA 2022-2025, decorrentes do acréscimo na previsão da Receita, estamos enviando novamente o PPA com os valores alterados. Certos da compreensão de todos, desde já agradecemos atenciosamente Natália Cristina Scherdim, secretária de Finanças. Solicito ao primeiro secretário para fazer a leitura na íntegra dos artigos do projeto de lei da mensagem número 19/2021, oriundo do Executivo, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022 a 2025 e das outras providências. Artigo 1º. Esta lei institui o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025, em cumprimento ao disposto no artigo 165, inciso parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas com as respectivas diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para os programas de duração continuada, na forma dos anexos 1, 2 e 3, que integram esta lei. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, entende-se por, inciso 1º, programa ou instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum pré-estabelecido, mensurado por indicadores visando a solução de um problema ou atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade. Inciso 2º. Programa finalístico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade. Inciso 3º. Programa de gestão e manutenção de serviços. É único para todos os órgãos e entidades da administração municipal, reunindo as ações de planejamento, formulação, gestão, coordenação, avaliação ou controle das políticas públicas, incluindo atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos. Inciso 4º. Encargos especiais do município. Programa de cunho orçamentário que engloba ações de natureza financeira não associáveis aos programas finalísticos ou ao programa de gestão e manutenção de serviço, não configurando na programação do PPA 2022-2025,
sendo apenas considerado para fins de estabelecimento do cenário financeiro que orientará a fixação das metas dos demais programas. Inciso 5º, ação ou conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa. Inciso 6º, produto, bem ou serviço que resulta da ação destinado ao público-alvo. Inciso 7º, meta, quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada. Artigo 3º. A programação constante no PPA será financiada pelos recursos da arrecadação própria dos órgãos da administração direta e indireta, se vierem a ser criados do município das operações de crédito, dos convênios, contratos ou instrumentos congêneres celebrados com a União, Estados ou outros municípios, das transferências legais obrigatórias e subsidiariamente recursos de parcerias com a iniciativa privada. Parágrafo único. Os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na lei orçamentária anual, que deverá obedecer os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas efetivamente previstas em cada ano, consoante a legislação e o cenário econômico em vigor à época. Artigo 4º. As metas fiscais das ações estabelecidas para o período 2022-2025 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações. Artigo 5º. A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta lei serão propostos pelo Poder Executivo, através de projeto de lei, de revisão do plano ou projeto de lei específico. Artigo 6º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações, projeto, atividade ou operação especial, produtos e metas no plano plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa as modificações consequentes. Artigo 7º. O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito com base no desempenho dos indicadores, ou na falta destes, com base na realização das metas físicas e financeiras, cujas informações serão apuradas periodicamente e terão a finalidade de medir os resultados alcançados. Parágrafo único. O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito sob a coordenação da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, a quem compete. Inciso 1º. Definir as metodologias a serem utilizadas na elaboração, no acompanhamento e na revisão do PPA, a ser observado por todos os órgãos da administração municipal. Inciso 2º. Definir a agenda de elaboração, de acompanhamento e, quando for o caso, de revisão do PPA. Inciso 3º. Auxiliar os demais órgãos e setores da administração municipal nos processos de elaboração, de acompanhamento e de revisão do PPA. E, inciso 4º, elaborar anualmente relatório de avaliação dos resultados deste plano, que será enviado ao Poder Legislativo juntamente ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Artigo 8º. Acompanham o plano plurianual as seguintes tabelas de caráter meramente informativo. Inciso 1º, tabela 01, memória de cálculo das estimativas de receitas para o período de 2022 a 2025. Inciso 2º, tabela 02, estimativa da receita corrente líquida. Inciso 3, tabela 03, estimativa de limites de gasto com pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o período de 2022 a 2025. Inciso 4º, tabela 04, estimativa de valores máximos disponíveis para diretrizes, objetos e metas do Poder Legislativo. Inciso 5º, tabela 05, estimativa de valores máximos disponíveis para as diretrizes, objetos e metas a serem financiados com recursos vinculados à educação. Inciso 6º, tabela 06, estimativa de valores máximos disponíveis para as diretrizes, objetos e metas a serem financiados com recursos vinculados à saúde. Inciso 7, tabela 07, estimativa de valores máximos
disponíveis para as diretrizes, objetivos e metas a serem financiados com recursos vinculados à assistência social. Inciso 8, tabela 08, avaliação global, consolidação dos recursos disponíveis para as diretrizes, objetivos e metas do PPA. Artigo 9º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 30 de agosto de 2021. Ivan Eduardo Scherdim, Prefeito de Turuçu. Saliento ainda a presença do segundo secretário, Paulo Renato Júnior Peter. Alguém tem alguma proposta a apresentar relativa a algum artigo do projeto? Senhor presidente, senhores colegas vereadores, senhor presidente, lá no artigo 8º, onde menciona a questão das tabelas, eu acho pertinente fazer uma colocação em cima, ali na tabela 3, estimativa de limite de gasto com o pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o período 2022 a 2025. Eu acho oportuno que fosse acrescentado a esse inciso que, conforme o artigo 20, inciso 3, alíneas A e B da Lei Complementar 101, onde estipula os percentuais de 6% para o Legislativo e 54% para o Executivo. Todos os PPA até então feitos e que eu vi para trás, sempre se mencionou, né? Então, eu acho que não custa nada a gente pôr junto, nos termos do artigo 20, inciso 3, alíneas A e B da Lei Complementar 101/2000. Isso no inciso 3, senhor presidente. E também no inciso 4, a tabela 4, a estimativa de valores máximos disponíveis para as diretrizes, objetivos e metas do Poder Legislativo. Lá no na nossa Constituição, no artigo 29A, também está bem claro, e estipula o percentual de 7%. Eu acho que não custa nada a gente mencionar dentro, embora eles não mencionaram aqui, mas seria interessante a gente mencionar. E também vamos mais longe, vamos dizer assim, na tabela 5, onde fala da educação, né? A gente tem dentro da Constituição Federal, no artigo 212, né, que cita o mínimo que o município tem que investir em educação, que são 25%. E também na questão do item 6, né, em referente à saúde, também está no artigo 198 da Constituição Federal, no parágrafo 2º, inciso 3º, o valor mínimo de 15% de aplicação em saúde. Eu acho que seria interessante mencionar isso até para a comunidade também saber que existem percentuais mínimos em relação à saúde e à educação que o município tem que gastar. Mais ou menos seria, pelas avaliações que eu fiz, da minha parte, seria mais ou menos isso, senhor presidente. Só para colocar, então, para o colega vereador Fábio, né, que fizemos essas alterações nas comissões lá, então, né, conforme
o nosso ajudador aí também, Frank. Mais alguém colocar alguma coisa? Eu aguardo tanto fazer a ata. Não tem mais ninguém, então? Então, sem mais, para o momento, determino que seja lavrada a ata referente a esta audiência pública e será assinada pelo presidente ou primeiro secretário. Está encerrada esta audiência pública.